Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no primeiro livro, no capítulo 4, Princípio Vital. Hoje nós vamos ver o tema A Vida e a Morte. São questões de número 68, 69 e 70. Então eu não queria causar comoção, mas eu preciso avisar vocês. Todos nós morremos. Embora a maioria se julgue eterna, se recuse a pensar veementemente na morte como uma realidade, como uma determinação, não há ninguém que vai escapar disso, as pessoas não gostam deste tema. Elas acreditam que se elas ignorarem o tema, elas jamais vão morrer. E isso não é bem verdade. Principalmente nessa época em que nós estamos convivendo com uma pandemia do Covid-19, do coronavírus, pessoas muito jovens partindo de maneira totalmente inesperada, adoecendo e muito rapidamente tendo um desenlace, fatal. Nós temos essa certeza. Algumas pessoas que acabam passando por um adoecimento através da contaminação pelo coronavírus acabam se deparando com a possibilidade muito real, muito concreta de morte, acabam entrando em parafuso. Nós vamos ver através do Espiritismo que não é nada a ser temido, é uma mudança, é uma transição. Pois a vida verdadeira não é essa vida nossa de matéria, e sim a vida espiritual. Já que nós somos espíritos eternos, não faz sentido nós acreditarmos que a vida material tão frágil, que dura tão pouco, ela possa ser a vida verdadeira. Então, a vida e a morte, a pergunta de número 68, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: qual a causa da morte nos seres orgânicos? Uma pergunta, por que o corpo morre? Pergunta simples, resposta simples. Os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos, seja através de uma doença ou de um acidente, quando os órgãos da matéria se esgotam, acontece a morte. A 68A, Kardec perguntou assim: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Uma máquina se desorganizou, travou. Será que isso seria a morte? Os espíritos respondem: sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. A maioria, de nós, quando sabe da morte de alguém, vamos dar exemplo dessa pandemia, a pessoa acaba tendo tantas complicações, os órgãos do corpo físico dela acabam se comprometendo, que não tem como voltar ao que era. Então, acabam morrendo por falência desses órgãos. Kardec pergunta no número 69, por que uma lesão do coração, mais do que a de qualquer outros órgãos, causa a morte? Antigamente, tinha-se pouco conhecimento da causa de morte. Eles sabiam, morreu do coração, sofria do coração. Hoje nós temos um infarto, uma angina, coisas que podem levar à morte. Temos outras causas também, mas o coração é bem complicado. Por que isso acontece? A resposta dos espíritos: o coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, tinha-se aquele senso comum que morria do coração. Os espíritos respondem: não,
Ele é uma das peças importantes, mas existem outras peças importantes também. Na pergunta 70, Kardec fala o seguinte: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Se vocês não assistiram os vídeos anteriores sobre princípio vital é o que dá vida à matéria. Não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com a parte física, o que dá vitalidade, dá vida ao corpo, essa combinação de elementos químicos. E ele perguntou, mas para onde vai tudo isso? A resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Muito simples, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio saem do meu corpo, se desmancham e vão dar origem a outras coisas. É por isso que a ressurreição, que é a volta ao corpo físico, não tem sentido. Não, eu vou precisar sair catando por aí pedaços, né? Oh, dá esse carbono aqui que é meu. Ah, ô árvore, vem cá, me devolve um pouquinho do carbono que ele é meu. Não, o corpo se desmancha, se desfaz e os elementos químicos retomam a natureza. O princípio vital retorna à massa. O princípio vital, ele existia, foi individualizado num corpo, com a morte ele retorna a essa massa. Quando houver necessidade, um novo corpo, ela é separada, individualizada e colocada num novo organismo. Continuam os comentários. Morto o ser orgânico, né, o corpo físico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte quando deixarem de existir. Então, eu tomo emprestado no banco de elementos químicos, os elementos que vão formar meu corpo, tomo emprestado da fonte universal o princípio vital. Uso, acabei de usar, devolvo. Simples. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Eles fazem pequenos reparos no nosso organismo. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou mesmo profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, o reparo, gambiarra, tem limite. Eles conseguem restabelecer o bom funcionamento até um certo ponto. Passou daquele ponto, é a morte, não tem conserto. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Da harmonia do conjunto resulta a sua ação recíproca. Então, nós funcionamos, são pequenas células que se juntam, formam órgãos, esses órgãos se juntam e formam sistemas, aparelhos, e tudo isso trabalha em harmonia. Se for rompida essa harmonia, o bom funcionamento não acontece mais, aí acontece a morte da matéria. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas.
Dá-se o mesmo com um relógio que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. Kardec continua, né, dando um exemplo. Num aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então se poderia dizer que o aparelho está vivo. Pensa no liquidificador, aciona um botão, circula a eletricidade, ele está vivo lá. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Tiro da tomada, não circula mais a eletricidade, o liquidificador morreu. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Não vem com um pacote de energia, né, como pacotes de internet, onde todo mundo tem o mesmo pacote. Não é. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Então, cada espécie, né, ser humano, animal, vegetal, tem uma quantidade diferente de princípio vital. Espécie humana, não são todas as pessoas que têm a mesma quantidade de princípio vital. Umas têm mais e outras têm menos. A mesma pessoa pode ter, em alguns períodos, mais princípio vital e em alguns períodos menos. Não tem dia que a gente acorda com a corda toda, tá cheia de energia, tá super bem, e tem dia que a gente quer mais é que o mundo acabe. É assim. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Como é que eu dou fluido vital? Através do passe, tá? Tanto eu posso doar como receber. É interessante, né? Isso aqui é apenas um aperitivo para despertar em vocês o interesse, a curiosidade de vocês estudarem o Livro dos Espíritos. Divulguem esse vídeo, compartilhem, vamos permitir que muitas pessoas recebam essas informações tão preciosas que Kardec nos trouxe. Até mais!